Olá, estamos aqui com mais um episódio do Radar Podcast. Hoje queremos fazer uma homenagem nesse programa de hoje aos nossos camaradas. Nós temos vários companheiros, várias companheiras que fizeram parte dessa luta dos 40 anos de luta da categoria setista. Alguns deles, infelizmente, faleceram, outros estão vivos, estão inativa, aposentaram, e nós vamos, em alguns programas, fazer homenagem a esses companheiros e companheiras que fizeram parte dessa luta, dessa história da nossa categoria. Quero pedir a você que vai assistir esse programa, que curta, que compartilhe, que se inscreva no canal. Nós estamos agora também nos canais de mídias virtuais, estamos no Spotify, e algumas outras mídias que tocam somente o áudio, você pode acompanhar, além de acompanhar no YouTube. Mas não se esqueça, é muito importante que você compartilhe. Essa é a história de uma categoria que é de luta, que está presente em mais de 5 mil municípios pelo Brasil afora e que é reconhecida pela população. Mas muitas das coisas que nós contamos no nosso programa, a população às vezes não conhece. Então é importante que você compartilhe para que a população fique sabendo, principalmente dos enfrentamentos que essa categoria tem no seu dia a dia, para entregar uma carta, para entregar uma encomenda, os assaltos, a sobrecarga de trabalho. Então é importante que você compartilhe para que as pessoas elas também tenham conhecimento de como é a categoria de Correios. Hoje eu quero falar também para você do Plebiscito Popular 2025. É o plebiscito que vem aí com duas perguntas fundamentais para melhorar a vida do trabalhador. E tem um dos lemas, trabalhar menos para viver mais. Então nós queremos, até o dia 7 de setembro, coletar aí 10 milhões ou mais de votos para mostrar para o Congresso Nacional que a população brasileira quer urgentemente a redução da jornada de trabalho. E uma das perguntas, a primeira pergunta, ela é assim: você é a favor da redução da jornada de trabalho sem redução salarial e do fim da escala 6x1? É uma pergunta muito importante que você, trabalhador, trabalhadora, você, cidadão, deve responder. Aonde você vê uma banca coletando os votos, pode votar, porque é uma coisa séria. A segunda pergunta é: você é a favor de quem ganha mais de 50 mil reais por mês pague mais imposto de renda para quem recebe até 5 mil ser isento? Então, hoje, quem ganha até 5 mil reais paga muito mais do que ganha 50 mil. E a ideia do plebiscito é justamente fazer isso. Fazer com que aquele trabalhador, trabalhadora que ganha até 5 mil reais seja isento do imposto de renda. E quem ganha até 7.500 tem aí uma redução, 7.350, tem uma redução na alíquota do imposto de renda. Então, não esqueça, vote no Plebiscito Popular 2025. Hoje eu recebo aqui um camarada de luta, de muita história nessa categoria. Não sei quanto tempo ele tem de Correio, eu sei há quanto tempo eu o conheço, que são já 28 anos, desde 1997, quando eu entrei no Correio. Eu já conheci esse camarada, conheci ele, na realidade, antes de eu entrar, porque era um dos camaradas que organizava a greve de 97, estava ali naquela batalha da greve de 97, e eu, como militante na época, ajudava em algumas ações da greve e conheci alguns camaradas naquela greve. E o Geraldo é um desses camaradas que nós conhecemos lá na greve. Geraldo, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco neste dia. Queria que você se apresentasse para nossos companheiros, companheiras, que você falasse seu nome, quanto tempo você tem de Correio, contar um pouco da sua história. A ideia é a gente fazer esse bate-papo, contar um pouco aí da história aí dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, nesses 40 anos de luta de organização dessa categoria. Bom, obrigado, Bamar. Bom estar aqui, quero aqui saudar você, saudar todos aqueles que estão nos assistindo, e dizer que eu fiz 40 anos de Correio, exatamente 40 anos de luta, 40 anos de Correio, Comecei exatamente em 85,
E estou nessa pegada aí há 40 anos, certo? Nos Correios. E vi o movimento sindical nascer, né? Na realidade, o movimento sindical do Correio, ele nasce, o núcleo principal do movimento Correio nasceu exatamente no CE Água Branca, que antigamente chamava CO01. E eu entrei trabalhando lá, terceiro turno. E ali foi a mesma coisa de você cair na célula certa, né? Porque ali tinha os caras, Pedro Pocino, Alemão, uma porrada de cara que fez parte, né, do início. Tinha acabado de ter a primeira greve, que foi em 84, 85, né? Tinha tido o primeiro movimento. E na realidade ali começou o núcleo que foi criando a Associação dos Correios, a primeira associação, né? E em 85, quando fiz a primeira greve, eu estava com, acho que 4 para 5 meses de Correio já, certo? Entendeu? E já foi o CE01, naquele chamado CE01, ele foi fundamental para isso. Inclusive, naquela época tinha quase 300 trabalhadores lá, que era 3 turnos, né? E ali foi o lugar certinho que começou todo o núcleo, né? Que depois se transforma na associação. Na associação. E foi um movimento forte, vários companheiros demitidos, já imediatamente, mas o CO01 nunca baixou a cabeça para a empresa, sempre foi. Tanto que a empresa considerava que lá só trabalhava gente ruim, certo? Os caras constatavam, você trabalha no CO01, então você, bicho, não deve prestar. É assim que os caras caracterizavam a gente, entendeu? E era muito interessante que nós, nessa época, não tinha o metrô, Barra Funda não chegava lá ainda. E eu trabalhava no turno da madrugada, e o que a gente fazia para discutir, debater, política, debater, estratégica, tudo mais? Aí jogava bola. De 1 da manhã às 2 da manhã nós ia jogar bola. Debaixo do viaduto, do viaduto que tem ali, né? Certo? Antártica, acho que é Antártica, né? E o pau quebrava, assim, estrategicamente nós arrumávamos uma briga, certo? Arrumávamos uma briga entre a gente, que era para ali a gente conseguir debater as estratégicas, né? E a gente estava construindo, entendeu? Então eu entrei num lugar certo, para construir toda essa trajetória de luta. Então estou aí, fiz 40 anos de Correio esse ano, certo? Ou seja, 40 anos de luta, 40 anos de Correio, tem tudo a ver com a minha vida. Então, né, não participei da fundação da primeira associação, das associações não participei, porque tinha muita gente boa, né? Tinha muito camarada que estava à frente e a gente apoiando por trás, né? E aí aquele tempo nós vivíamos uma luta muito grande, porque vivia a experiência da luta das diretas já, certo? Que a gente fazia. Estava vivendo já naquele momento. Porque né? eu fui metalúrgico, né? Então, quer dizer, de 80 a 84 eu fui metalúrgico. E era exatamente um do negócio mais fervia, né? Certo? Entendeu? Então você já veio de um embrião eu já vi de um embrião de luta, desenvolvimento da luta, né? Lula era o auge, no auge do Lula, aquele final de 77, década de 70 para 80, né? Então, a gente já veio com um DNA de luta, o metalúrgico era muita luta, entendeu? Então, a gente veio do metalúrgico, eu entrei, trabalhei 4 anos como metalúrgico e fiz sócio do sindicato dos metalúrgicos o tempo todo, entendeu? Então, quando eu cheguei no Correio, certo, já me localizei muito bem aqui lá. E em 85 a gente fez uma reunião, que a gente estava começando a discutir a questão da associação, a gente fez uma reunião aqui no Sindicato dos Bancários, né? E quem participou dessa reunião foi Lula, certo? Lula participou dessa reunião, inclusive porque naquele tempo ele participava muito dessas questões, porque estava tudo em construção. O PT era recém-criado, tinha pouco tempo, a CUT, todo mundo era da CUT, então todo mundo participava desse movimento, né? Então, ali a gente já tinha todo um cenário, né, de se organizar, como que deveria se organizar, como é. Então se discutia muito naquele tempo, discutia muito estratégia, discutia muito sindicato, discutia revolução, discutia tudo, né? Com certeza. Geraldo, e como que é assim, né? Você sai dos metalúrgicos, vem para a categoria de Correios, né? Tem um movimento ali, né? Um movimento inicial
de mobilização, porque o Correio ele vivia debaixo, né, da tutela dos militares, né, vivia num regime muito rígido, que ainda tentam fazer a mesma coisa hoje. Alguns gerentes no Correio tentam manter esse mesmo sistema, tentam manter essas mesmas práticas, mas hoje isso já não funciona mais. Mas naquele período era muito difícil. Então você chega na empresa, hoje, tecnicamente, você pode dizer que você tem uma certa estabilidade, porque você é concursado, você tem direito a um processo administrativo, mas naquele período você não tinha nada. Como é chegar na categoria, você pegar aquele processo de organização da luta e você entrar nelas? Não dava um receio, um medo, algo desse tipo? Ah, sim, tinha um receio, só que é o seguinte, naquela época tinha muito emprego. Então, as pessoas não tinham medo de perder o emprego. O cara estava no Correio, inclusive nessa época, toda noite entrava uma chorrada de gente e no outro dia saía embora. O cara chegava no Correio e falava, não quer isso, não, vou embora. Então, os caras não tinham medo de fazer a luta. Porque também tinha o DNA da luta das diretas, tinha aquela coisa do fim da ditadura. O fim da ditadura, tinha acabado a ditadura, então o cara estava, né, certo, no pique mesmo de fazer a luta, não se importava a pressão. Mas era muito rígido, o gerente chegava, você não pode estar tinha que tirar a barba todo dia, o cabelo, não sei o quê. E eu tinha o cabelo grande, né? Hoje sou careca, mas naquela época eu tinha o cabelo grande. E aí, os caras enchiam o saco, não, porque você tem que cortar o cabelo, que cortar o cabelo nada. Aí aqueles que tinham o cabelo grande eram considerados maconheiro, aquelas coisas todas. Os caras tentavam discriminar você de todas as formas. Mas, como eu falei, era uma turma tão boa, cara, era tão de luta, tão organizada, tão unificada, você entendeu? Que se você mexesse com um, mexia com todos. Então, o chefe, na realidade, ele ficava, né, certo, na defensiva, porque se mexesse com um, o negócio pegava. Tem episódio interessante que você saía para ir para jantar 1h da manhã e voltava às 2h. E ali não tinha nada, praticamente, né? Só tinha um barzinho ali na Avenida Antártica, onde ficava, inclusive a gente encontrava muito os caras da noite, né? Ficava lá até de madrugada, a gente passava lá, comia um lanche e ia embora trabalhar. Mas era uma galera que não tinha medo de fazer enfrentamento, fazer a luta. E daquele tempo, assim, do 85 e 85 e 86, estava muito defasado o salário. Inclusive, quando o Sarney assume, né? Porque foi final de 1985 que teve a eleição lá, e que Tancredo ganhou, mas não assumiu, e assumiu o Sarney. E a nossa database naquele tempo era 1º de março. Entendeu? Era 1º de março. Aí o que acontece? A gente fez todo um movimento e a gente teve um aumento grande, mas a partir de 1º de março. Quando foi dia 28 de fevereiro, o Sarney tacou um pacotão lá e nosso salário voltou a mesma coisa, mesma situação que era. Então foi uma desgraceira, o acordo coletivo foi muito ruim, tá? E aí manteve a galera mobilizada, né, para fazer luta, entendeu? Então foi uma experiência um tanto, cara. Por isso que a gente fala que é importante o pleno emprego, né, o mínimo de desemprego possível, para que o trabalhador ele possa justamente discutir a sua força de trabalho. Porque o trabalhador ele não tem nada a não ser a sua força de trabalho. A única coisa que ele tem para vender é, né, o seu trabalho, o seu dia a dia. E quando há um alto índice de desemprego, o patronato utiliza isso para pressionar o trabalhador, a trabalhadora, para reduzir salário, para retirar direitos. Então, por isso a nossa luta é por pleno emprego. É pela redução da jornada de trabalho. Por isso é muito importante que a população vote nesse plebiscito que está acontecendo pela redução da jornada de trabalho. Porque reduzir a jornada de trabalho é aumentar o emprego. E aumentando o emprego, com certeza, o trabalhador, a trabalhadora, ele tem melhor condição de discutir o seu salário, discutir um convênio médico, discutir os benefícios que ele pode receber dentro daquele emprego em que ele está exercendo. Então, a gente vê que até na luta isso ajudava, né? Porque você tinha aquele momento de luta, você não tinha medo de ir para ela, porque justamente você tinha um momento de empregabilidade bom, você tinha vários locais que precisavam de funcionar, então você não tinha esse medo de estar desempregado. Geraldo, depois nós entramos aí na década de 90, né? Passamos pelo o governo do Collor, Itamar.
como que foi o Correio? Como que o Correio tem sobrevivido nesse período? Como foram as lutas, né? Você fez parte da direção do sindicato aqui em São Paulo, né? Faz parte hoje da diretoria da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, né? Da FENTECT. Como que tem sido essa luta nesses períodos aí? Então, antes disso, é o seguinte, no final da década de 80, de 88, principalmente depois da vitória da Constituinte, em 88 foi a grande greve, né, certo, que houve mais de 3 mil demissões, né, certo? Que foi uma puta de uma greve, porque tudo isso foi fruto do quê? Tinha todo um movimento nacional já da criação das associações, tá? Que foi criado depois em 88. Até aí não tinha sindicato, Aí né? não tinha sindicato, se organizava e a partir de 85 começou a se criar as associações, né? Que até 88 eram associações, várias associações, que era quem fazia toda a organização, mobilização da categoria. E em 88 veio a greve, né, que é a grande greve histórica, né, que chama aqui a greve dos heróis da Praça da Sé, né? Que tem até vídeo no YouTube, tem tudo aí, né? Aonde foi 3 mil trabalhadores demitidos. E era tipo assim, e lá na Água Branca, onde eu trabalhava, foi mandado embora muita gente de lá. E a gente vinha para a Assembleia todo dia, né? E voltava para o piquete. Ia para a Assembleia, ficava na Assembleia e voltava para o piquete. Dali nós ia descansar um pouco, reservava, uma galera ia dormir um pouco, outro não. A gente dormia num barracão que tinha ali na Barra Funda, certo? E essa greve foi um marco muito histórico, porque ali, esses trabalhadores que foi demitido, inclusive tem muitos companheiros que já não estão mais aqui entre a gente, né, certo, daquela época, mas foi uma puta de uma greve, e era uma assembleia lotada todo dia. E todo o movimento sindical ia para aquelas assembleias, porque era metalúrgico, bancário, todas as categorias, acompanhavam isso aí de perto, entendeu? Foi uma puta de uma greve, uma puta de uma luta. Entende? Então, quando você chega na década de 90, quando o Collor ganha a eleição em 89, né? Chega em 90, certo? Aí, em 90 nós já fazemos uma greve, aí ele manda mais outro bocado embora, porque naquela época não tinha a lei ainda que garantia estabilidade, né? A OJO, né? Certo? Os caras mandavam muita gente embora. Mas também aquela coisa que eu te falei, muita gente entrava no Correio também. Entendeu? E a partir de 90 começou os concursos públicos, né? Aí começou, porque não tinha concurso público. Sim. Certo? Até 88 era não tinha. Tudo currículo. Era tudo currículo, entendeu? Eu mesmo fui currículo, não entrei com concurso público. Então, aí quando começa no governo Collor, foi também muita pauleira, tá? 2 anos, teve demissão, fizemos uma greve em 90, que foi mandado um bocado de gente embora, entendeu? E continuou a luta, 90, 91, 92. E aí, em 94, uma puta de uma greve fortíssima, né? Certo? Então, a categoria sempre teve esse perfil. E aí nós já tínhamos construído o sindicato, já tinha instituído o sindicato em 89, né? Já tinha o sindicato, já estava, né? Os congressos eram muito grandes, né? Era bem democrático, tinha todo um processo de debate na categoria da mobilização. Então, porra, nós fazíamos comando de greve com 300 peão, cara. Assembleia aqui na Praça da Sé, nós ia ali na rua Silveira Martins, certo? Preparar a Assembleia, era 300 trabalhadores de comando de greve. Então era uma outra história, você entendeu? O cara vinha organizado. O presidente, que era do sindicato da época, o Washington, ele costumava dizer o seguinte: olha, quando começava a Assembleia, ele falava assim: amanhã tem Assembleia, todo mundo vai para a Assembleia, já leva a sua roupa, já leva a sua blusa, seu cobertor, porque é o seguinte, não tem hora para voltar para casa. E era assim que era construída. E a galera respondia, respeitava e ia mesmo. Participava Tinha vez que o cara ficava semana, a mulher aparecia, quando ele está vivo, sabe que está vivo, você está morto. Então, era um cenário de luta muito importante, muito interessante, entendeu? Quer dizer, construído. E aí vem 90, vem Collor, aí Collor sofre o impeachment, aí depois vem, certo, o Sarney, o Itamar, né, que ficou mais 2 anos, mas continuava, porque nós somos uma categoria que é o seguinte, cara, nós fizemos greve em todos os governos. Não teve um governo que a gente não fez greve. Luta. É verdade. E teve governo que a gente fez 3, 4 greves. É verdade. Entendeu? No ano. Então, quer dizer, ela é conhecida por uma categoria muito de luta, muito de luta. E sempre sofreu muitos ataques, né? Mas nunca baixou a cabeça. Então, esse perfil da categoria, até hoje, ele é muito importante, entendeu? Então, acho que é isso, né? E aí,
década de 90, depois vem o governo FHC, nós continuamos lutando. Naquele tempo, sim, nós fazíamos muita luta, muita guerra, que era muito interessante. E tinha muita participação, porque também nós estávamos na base direto. Eu acho que uma coisa que é fundamental nas categorias, né, são essa ida, né, do sindicato na base, mas principalmente no momento de luta, no momento de campanha salarial, de campanhas reivindicatórias na categoria, a participação em si da categoria nos debates, né? Porque eu me lembro que quando eu chego no Correio, eu não chego, eu era militante político, mas eu não cheguei com intenção nenhuma de ir para o movimento sindical, de estar na direção de sindicato. Eu cheguei como um trabalhador que tinha prestado um concurso e que estava numa categoria que eu sabia que era de luta. O que me trouxe para o movimento sindical, por exemplo, foi essa organização que o sindicato tinha, de ter sempre 2 diretores, sempre a gente tinha Jacó e Patropi, que era quem cobria a região que eu trabalhava, e que estava ali praticamente toda semana eles estavam na unidade, ia lá, ou se não conseguia fazer uma reunião, chamavam a galera, sentavam numa padaria, numa lanchonete ali, faziam um debate, e quando tinha a campanha salarial, a gente participava da campanha salarial. Nós discutíamos a pauta de reivindicação até hoje. Eu me recordo das campanhas salariais que nós participamos e que nós fomos lá apresentar propostas, né? Por exemplo, a questão dos 30% mesmo, né? Que foram propostas que saíram de dentro da campanha salarial, das pautas de reivindicações, para ir para dentro do Congresso. Então, acho que isso educa muito a categoria, faz com que a categoria ela se sinta representada e representando, né, os seus colegas de trabalho. Mesmo aqueles que não participam, quando você tem uma organização de base, faz com que a categoria ela permaneça em luta. E eu acho que é algo que falta muito nesse último período que a gente está vivendo agora, é essa participação dos trabalhadores na vida sindical, né, na organização sindical. Acho que isso é algo que peca muito. Geraldo, 22 minutos, meu Deus. Fala um pouco aí agora sobre essa situação em que nós estamos vivendo no Correio. Nós vivemos um período em que não tinha sindicato, vivemos um período em que o sindicato foi criado, mesmo uma entidade nova, mas era uma entidade de luta que organizava, que ia para cima e nunca deixou os trabalhadores perder direitos. Nesse último período, nesses últimos 10 anos, os trabalhadores dos Correios têm perdido muito, né? Perdido no plano de saúde, perdido em várias frentes. Como que você vê esse último período aí e qual que é a relação que isso tem com a luta direta dos trabalhadores? Na realidade, é o seguinte, eu costumo separar os períodos que a gente, né, da nossa luta. Eu acho que nós fizemos uma luta muito grande e discutimos muito com os trabalhadores, com a sociedade, a esquerda, e eu acho que a gente viveu uma expectativa que quando o governo de esquerda assumisse, as coisas iam ser bem melhor, e etc, etc. Eu acho que então acho que tem um período da luta sindical dos Correios até o governo Lula, até o começo do governo Lula, e tem depois do governo Lula, né? Que a gente tem que, o governo do PT, que a gente tem que avaliar, entendeu? Até antes do governo Lula, certo? Então, tinha muita mobilização e muita luta. Com a chegada do governo, que foi em 2003, né? Que foi aquela greve histórica, tá? Que você já participou, né? Participei. Isso. Então, ali começa, né, se confundir as coisas, ou seja, começou o dirigente sindical a querer ir para a empresa, a querer, né, e começou, aí aconteceu várias traições, mais de 600 dirigentes sindical foi para a empresa, etc, etc. Então, a gente começa a mudar a história do movimento sindical dos Correios, que cada ano que passa vai piorando, entendeu? Então, quer dizer, isso é bom a gente falar, porque muitos trabalhadores não conhecem a história. A história dos 30%. Cara, eu fui um dos caras da comissão dos 30%. Mesmo não sendo carteiro. Eu sou ATT até hoje. E eu fui um dos caras dos 30%. E eu vivi o dia a dia de sair na luta de acampamento, na porta do Congresso,
enfrenta o Palácio do Governo, diabo 4, pancada para lá, pancada para cá e tudo mais. E a greve, quem deu os 30%, muita gente fala assim, não, o governo Lula deu os 30%. Deu os 30% porque a luta garantiu isso. Foram 3 greves, né? Foram 3 greves, e mais, tipo assim, a greve, os primeiros 30%, a primeira assinatura da proposta, que foi em outubro de 2008, 2007. 2007, 2007. 2007, 2008, porque mas foi 2007. a lei foi aprovada em 2007, entendeu? É. E aí, cara, quando estourou quando o governo falou assim, com 90 dias de prazo, que era 90 dias, nós assinamos um acordo, Sim. 90 dias tinha que regularizar, né? Não foi regulamentada, certo? E o Hélio Costa, que era o ministro na época, chegou pra gente e falou assim, 90 dias depois, olha, tem um erro aí na lei, tá, não sei o que, isso aqui. Eu até lembro muito que a gente, nessa reunião com ele, eu falei, ministro, me desculpe, mas olha só, o senhor é senador da República, ministro das Comunicações, quantos deputados aprovou, o senador aprovou essa lei e não vejo um erro de redação? Desculpa, mas tá muito estranho, né? Ele falou, não, tá. E, bom, ali começou outra situação, né? Que eles queriam mais 60 dias, certo? E terminou o Paulo Paim construindo para mais 90 dias. E o presidente da época do Correio falava assim pra gente, na nossa cara assim, olha, eu não vou pagar. Vocês têm que correr atrás dos parlamentares de vocês, porque eles que vão garantir. Eu não vou garantir. Mas quem garantiu de fato foi a greve. Lembra daquela greve de 1º de abril? Aquela greve de 1º de abril, cara, quando eu saí da Assembleia de São Paulo, fui direto para a mesa de negociação. Quando nós chegamos na reunião em Brasília, tinha 7 deputados federais, senador da República, o senador da República, ministro, todo mundo, e querendo acabar a greve no outro dia. E nós falávamos o seguinte, pelo menos eu mesmo falava assim, olha, e os caras querendo acabar a greve, eu falava, não, enquanto os trabalhadores dando respaldo, a maioria da direção da frente é aquela assim, gente, vai ter que ter uma saída honrosa para essa greve. Eu falei, que saída honrosa? Os trabalhadores estão lá, firmes, enquanto eles estiverem firmes, nós estamos firmes aqui. É essa a dinâmica que nós temos que dar. E foi isso que garantiu, porque muitos queriam já acabar a greve, né? Rapidinho. Então, lembra da greve na frente da Assembleia Legislativa, que nós tivemos que tomar o microfone, foi até o conduzir a Assembleia. Foi até o Creu Marcos subiu e conduziu a Assembleia, porque os caras queriam acabar a greve. Então, muitos trabalhadores não conhecem essa história do que foi a luta dos 30%, entendeu? Eu fui um dos caras que participei do começo ao fim dessa luta dos 30%, entendeu? Então, participei de perto, inclusive recebido até pelo Lula, né? Entendeu? Tem foto aí com o Lula e tudo mais, que a gente foi recebido naquela 30%. Então foi uma puta de uma vitória, que não era exatamente o que a gente queria, né? Porque nós queríamos a periculosidade, né? Mas os caras fizeram todo aquele arranjo. E que na verdade... economicamente foi importante, né? E que na verdade 2007, quando é aprovado, ele aprova como periculosidade. Né? Depois dos 90 dias é que ele é transformado em adicional de risco. Isso, né? isso. Mas a primeira aprovação... E depois eles acabaram, nos 90 dias acabaram com o adicional de risco. Um adicional. Um adicional qualquer. Qualquer, certo? 30%, entendeu? Então, acho que como era 30%, a galera, opa, né? Então foi muito importante. Mas muitos trabalhadores recebem isso aí, nem sabem de onde é que veio. Acho que o Lula deu de graça, porque o Lula é bonzinho, porque o presidente do Correio não. O presidente do Correio sempre foi contra, né? Mas foi a luta que garantiu. E lutaram muito ainda, mesmo depois de implementado, isso. Né? Tentaram de todas as formas derrubar os 30%. Vieram com o tal do ADC, com valor fixo. Né? Na época até nós colocamos a questão do adicional do adicional de mercado. Né, o adicional de mercado, que eles queriam colocar um valor fixo, se não me engano, é R$273, e a gente usou o adicional de mercado para mostrar que receber um valor fixo para nós era prejudicial, porque o adicional de mercado, quando eu entrei no Correio, ele era R$89. Hoje, eu continuo recebendo adicional de mercado e é R$96. 28 anos depois, aumentou R$7. Então, se a gente tivesse aceitado o valor fixo, até hoje estaria sem reajuste, sem isso aí foi uma luta, nenhuma forma de correção. Isso aí foi uma luta muito grande também, nossa, lá dentro, porque o secretário-geral na época, que era o Cantuária, ele queria fazer isso, queria fazer essa mudança. Não, porque ele fez umas contas, não, porque tem mais gente que vai receber do que eu falei, não.
Nada disso, tem que ser 30% e pronto. Então, acho que isso também foi muito importante, marcar isso, segurar e sustentar isso. E quem dava sustentação a isso era a luta, era a greve, era a mobilização da categoria, né? Eu lembro que nós fizemos, em 2008, nós fizemos muita movimentação aqui, fizemos muita reunião, usamos muito o trabalho de base realmente para sustentar a greve aqui. Né? Porque tem uma coisa muito importante aqui no Sindicato de São Paulo, cara, que era o coração do Brasil. Era a quantidade de delegado sindical que nós tínhamos na base, que nós elegia na base, e esses caras participavam e nós dava, né, fazia curso, nós fazia plenárias, nós envolvia eles, entendeu? Porque o que acontece? Hoje o delegado sindical ele não tem envolvimento, você entendeu? Porque o sindicato, se você é da corrente A, ele não é nem convocado, nem chamado para ir para uma plenária. Então, isso é um problema. Naquele tempo não tinha isso, era todo mundo certo, debatendo, todo mundo se organizando, todo mundo se formando, né, tendo consciência do que estava fazendo. Então, era fácil, inclusive, de você mobilizar e fazer a greve. Entendeu? Porque tinha, de fato, por baixo, estava por baixo o negócio, não estava por bem cima. Organizado. Estava na estrutura, estava por baixo, né? Geraldo, e nós estamos entrando aí em mais uma campanha salarial, né? A campanha salarial 2025-2026. A empresa, novamente, porque desde que eu entrei no Correio, nós temos esses problemas. Sempre nos altos e baixos, aí sempre dizendo que a empresa teve prejuízo e coisa e tal. Nunca, pelo menos nesses 28 anos que eu estou no Correio, para mim nunca foi diferente a situação do que está agora. Claro que agora tem uma queda nas correspondências, que era o carro-chefe do Correio, mas as encomendas têm aumentado bastante. E não tem aumentado mais porque tem uma sobrecarga de trabalho muito grande nas costas de quem está dentro do setor de trabalho. Nós estamos aí há 14 anos sem concurso público, com a categoria toda adoecida, então não tem como os trabalhadores que estão hoje na ativa dar conta de toda a carga que chega dentro do Correio, e mesmo assim os trabalhadores ainda se esforçam para fazer o seu melhor. Né? Nós estamos chegando na campanha salarial. Como que você vê esse período agora dessa campanha salarial? Você está dentro do comando de negociação, você está dentro da direção da Fentect, que aí eu até tenho uma crítica à Fentect, que antes nós tínhamos uma federação que era um organismo que trabalhava os sindicatos a nível nacional e que para nós era uma entidade fundamental. Hoje eu olho para a federação, infelizmente eu olho para a Fentect e vejo como uma extensão da sala do presidente dos Correios. Né? Claro que nós temos vários companheiros e companheiras de luta lá, que estão lá resistindo, combatendo tudo isso, mas infelizmente parte da direção da Fentect ali tem feito isso. Como é que você vê, como que você avalia esse período agora dessa campanha salarial e como que nós vamos fazer para sair com alguma coisa dessa campanha salarial? Primeiro, eu acho que é uma campanha salarial que a gente vai estar numa dificuldade muito maior pela situação da empresa. Não que a empresa não tenha dinheiro, certo? Obviamente que a empresa perdeu muito por a sua irresponsabilidade, pela sua falta de investimento, pelo como foi conduzido, né? Certo? Porque na realidade nós tinha tudo para estar bombando. Porque durante a pandemia que nós ficamos trabalhando, certo? Como categoria essencial, ali era para o Correio já ter investido muito para após a pandemia. Nossa, esse mercado todo seria, né? Hoje a grande fatia seria do Correio, porque é quem tem de fato a maior logística desse país, né? Então o Correio não fez isso, certo? Até porque sempre o Correio apostou na terceirização, certo? O mesmo governo, né, do PT nunca combateu a terceirização. Hoje, o problema que nós temos do transporte é fruto de quê? Da terceirização do transporte. O que nós temos hoje na questão da saúde, o plano de saúde, é a terceirização, é a subsidiária Postal Saúde que foi criada. Então, todos os problemas que nós temos hoje é fruto de quê? De má administração. E até porque o Correio tem aquele problema, né? Cada governo indica lá da porteira fechada para os políticos, né, dirigir o Correio. E nós sabemos que quem dirigiu os Correios é os trabalhadores, porque conhece, né, de fato, os problemas dos Correios. Então, nós vamos entrar numa campanha salarial, digamos assim, que a empresa apresenta para a gente terra arrasada, né? Certo? Terra arrasada. Com uma grande preocupação, uma grande preocupação do ponto de vista
de como que a gente vai discutir a nossa pauta de reivindicação que a gente tirou, entendeu? E como que a gente vai fazer. Agora, o que é mais complicado ainda, além disso aí, que eu vejo, é a falta de unidade da categoria, entendeu? Porque está cada vez mais dividida a categoria, cada vez mais difícil de você mobilizar a categoria. Por quê? Hoje, a situação que o Correio está, tem mais sindicalista preocupado em administrar a empresa do que fazer o seu papel de sindicalista, né? Certo? Então, esse é um grande problema. Então, acho que a gente tem que focar que é preciso unificar os 36 sindicatos, as duas federações, numa única coisa, certo? Que é a pauta dos trabalhadores. Nós temos que resolver o plano de saúde, nós temos que fazer com que não saia desse acordo coletivo, como vem acontecendo nos últimos 2 anos, 3 anos, que você só recebe 6 meses depois o reajuste salarial. Então não podemos aceitar mais isso aí. E é um acordo coletivo que normalmente não tem sido cumprido, né? E de fato hoje a boa parte das direções, tanto da federação como do sindicato, eles parecem mais administrador da empresa do que sindicalista. Isso é um fato, entendeu? Quer dizer, e não tem a habilidade política de fazer uma unidade, de construir uma unidade em prol da categoria, em prol dos principais objetivos da categoria, né? Que é, de fato, hoje o principal. Se você for falar com o trabalhador, qual é o principal? O cara fala, plano de saúde. Que há 2 anos nós vem discutindo que nós não podemos pagar o plano de saúde, e agora piorou. Que os caras, você paga e não tem direito não tem passar atendimento. No médico, não tem atendimento. Não quer tem dizer, atendimento. E isso também vai continuar sendo um dos eixos. O outro eixo que a gente tem que trabalhar e nós temos que ganhar a categoria e também expandir para a população é o seguinte, é que Correio, nós queremos um Correio público de qualidade, 100% estatal. E para isso, ele não tem que dar lucro, nós temos que tirar isso da cabeça dos trabalhadores que fiquem achando que o Correio tem que dar lucro. Não, o Correio tem que prestar o serviço de qualidade para a população, porque é para isso que ele foi criado, para isso que ele é, entendeu? Então, acho que temos que fazer esse debate não só com os trabalhadores, mas com a sociedade, da importância dos Correios Públicos de qualidade, entendeu? Porque, de fato, teve essa situação da tal da taxa da brusinha. Quem é o responsável por isso? O governo. Quem criou isso? Quem criou a taxação. Quem criou a taxação foi o governo, certo? Então, ele tem que resolver esse problema. Outra coisa, deve mais de 6 bilhões para o Correio. Ele tem que devolver esse dinheiro. Então, acho que é essa pegada que, ao meu ver, todos os sindicalistas, todos os sindicatos e a federação tem que assumir, tem que fazer essa discussão. Tem que fazer essa exigência, entendeu? Porque se ficar um puxando para outro para cá e outro não querendo fazer, fica difícil, né, cara? Perfeito, Geraldo. Bom, nós estamos chegando aí no final do nosso bate-papo, mas antes de encerrar, eu queria dedicar esse programa a um camarada nosso, camarada de luta, camarada que sempre esteve, desde que entrou na empresa, do lado dos trabalhadores, das trabalhadoras, que é o nosso amigo, nosso irmão Cléo Marcos Alves Mota, que infelizmente teve um AVC e está inativo, né? Aposentou e devido ter ficado com muitas sequelas, não tem participado das lutas da Organização dos Trabalhadores. Então, dedicar esse programa a esse camarada, que foi fundamental na luta dos 30%, inclusive aqui em São Paulo, porque naquela assembleia, naquela assembleia que nós fizemos de frente à Assembleia Legislativa, se ele não tivesse conseguido subir naquele carro e tomado aquele microfone, os caras teriam encerrado aquela greve ali. Né? Então, um camarada que é fundamental para a nossa luta, nós deixamos aí a nossa homenagem. Kel, logo, logo estarei aí junto com você, vou aí tomar um café, bater um papo com você. Quero dizer que você mora em nosso coração e como diz a música do Nelson Gonçalves, nós temos que fazer homenagem em vida. Quando não é possível, a gente faz pós-vida. Mas você é um camarada que sempre está nas nossas orações, nas nossas rezas, nas nossas súplicas, e que nós temos um amor muito grande por você. Né? Não é porque você hoje não está na categoria, na atividade junto conosco, na organização dos trabalhadores, que a gente esqueceu de você, não. Você é muito importante para nós, né? E quero dedicar esse programa a você e dizer que todo esse período que você organizou ali o CDD Perus, depois o CDD Lapa, organizou aquela região oeste ali, aquela fundão da Zona Norte ali, foi muito importante
e os trabalhadores ali também têm um respeito e um carinho muito grande por você, meu camarada. Ele foi um cara, o Creomar, quero deixar aqui também meu abraço para ele, fraterno, porque foi um cara que a gente trouxe para o sindicato e de fato foi um cara que ajudou muito na construção do sindicato de luta, né, cara? Então, deixo aqui meu abraço para ele, porque faz tempo que a gente não se vê mais. É isso aí. Bom, Geraldo, feitas as nossas falas hoje, eu queria deixar aí que você faça aí as suas considerações, né? Fica à vontade aí para... Eu quero agradecer o espaço, né, Ibamar, e dizer o seguinte, isso é importante, hoje nós vivemos na era da tecnologia, né, certo? A gente já não vive mais naquela época da porta de fábrica o tempo todo, como a gente fazia naquela época, né? Infelizmente hoje isso foi abandonado, a tecnologia existe, né? Então acho que essa questão hoje das mídias sociais ela é muito importante para que a gente consiga alcançar, né? Eu quero agradecer aqui o espaço e dizer que a gente está aí na luta, né? Esses anos todos, continua ainda, certo? Ainda não sei quando que vou ficar aqui na empresa, certo? Aí estou na federação até 2027, entendeu? E dizer que pode contar comigo sempre para lutar, estamos juntos aí sempre, né? Para fazer a luta, né? Da classe trabalhadora em geral. Perfeito, é isso aí, Geraldo. Obrigado pela sua participação e quero lembrar mais uma vez para você compartilhar, curtir, se inscrever no nosso canal, manda aí para o seu amigo, para sua, mesmo que não trabalhe no correio, envia, que ele precisa conhecer a luta dessa categoria, precisa conhecer a história dessa categoria, e cada vez que a gente conta aqui a história da greve de 88, de 85, de 90, de 92, de 94, de 95, de 96, de 97, 96 não teve greve, teve 97, da greve em 98 teve greve, 99 teve greve, 2000 teve greve, 2002 não teve greve. Mas em 2003 nós fizemos grandes greves, grandes lutas, grandes organizações. Então compartilhe, você nos ajuda a levar essa história dessa categoria para mais pessoas. E quero pedir a você que até o dia 7 de setembro, por onde você passar, que tiver uma urna do Plebiscito Popular 2025, você vote. Vá lá, deixe a sua opinião, porque é muito importante para os trabalhadores e trabalhadoras. Que Deus nos abençoe.